Pois é, meus amigos, hoje é dia 10 de julho de 2026. 10 dias já se passaram desde o início do segundo semestre desse ano. O tempo nunca para, né? O tempo não para, dizia a música do nosso poeta Cazuza. E hoje eu vou num compromisso assim, fora da minha rota habitual, né? Eu vou buscar minha mãe na casa de uma amiga dela, velha conhecida. Então a gente vai fazer as filmagens até a região próxima lá da casa dela. E então, enfim, momento inicial do vídeo, cotidiano, canal com baixas visualizações, né? Baixíssimas visualizações, continua o Shadowban, etc. Vídeos também, pouquíssimas visualizações, mas esses registros eu faço mais, como eu tinha dito, como uma recordação para mim mesmo, né? No futuro olhar, ou quem tiver algum interesse em saber algum fragmento da minha existência, lembrando que aqui não é um canal pessoal em que eu mostro a cara e conto detalhes da minha vida, são fragmentos do meu cotidiano. Bom, mas no vídeo de hoje, né, eu venho refletindo, né, acho interessante. Ontem eu estava no trabalho presencial, tinha um colega, né, do lado do trabalho, que gosta muito de conversar, algumas divagações, né, e aproveitando que a gente está vendo aí uma obra, trabalhadores, esse rapaz é um trabalhador, provavelmente, né, ali também é um trabalhador, né, todos eles assalariados no capitalismo, né, hoje eles usam calçado, eles, enfim. A reflexão não vai ser tão profunda como eu gostaria que fosse. Interessante, né? Tantos trabalhadores, né, essenciais, fazendo aqui a limpeza desse logradouro, como vocês veem, como eles são essenciais, né? Sem eles, isso aqui ia virar uma mata, igual ao jogo do Dino Crisis 2. Então, a gente tem que lembrar, né, que até, pelo menos oficialmente, até 1888, o Brasil era um país em que oficialmente existia a escravidão. E quando se fala de escravidão, eu não vou aqui entrar no discurso raso, né, de racistas. Atenção para isso, que aqui não estou me direcionando a ninguém, mas estou afirmando categoricamente. Qualquer pessoa que relativiza a escravidão, né, e não é burrice, é um discurso pronto, né, de racistas. Eles sempre dizem que foram os negros nos países africanos que vendiam os próprios escravos para os europeus só chegavam lá, estavam lá, né, cordialmente perguntavam, né, para os povos que estavam lá, e aí, o que é que vocês têm para vender? Ah, mas tem negros aqui, iguais a gente caçou ali e tá aí. Bom, a gravação foi interrompida porque esse celular parou de gravar, né? Não sei em que ponto eu estava falando, mas como eu ia retomando nesse discurso falso de que foram os negros quem iam lá, caçavam outros negros e vendiam para os benevolentes europeus que só compravam, eles não faziam nada, né? Foram eles que foram lá nas incursões, né, promover toda a barbárie, né, quando não invadiam, destruíam povos inteiros, né, e a população que sobrevivia, que não era exterminada, era vendida como escrava, né, nas Américas. Você acha que milhões de pessoas iam se vender assim, né, iam ser tão primitivas e tão monstruosas a esse ponto? Não, né? A gente sabe que era primitivo, que era selvagem, era monstruoso, não eram os europeus. Claro, teve também o tráfico de escravos dos vários reinos, né, árabes. Também teve tráfico de escravizados da África, também perpetrados por outros povos. Mas a escala industrial de milhões foi perpetrada pelos europeus, né, pelos reinos europeus, né? Portugal, Espanha, Holanda, França, o Reino Unido, Inglaterra, já falei, né?
Depois a Bélgica, no século XIX, quando eles repartiram, até a Alemanha promoveu o seu primeiro genocídio na Namíbia. O genocídio esquecido, que muitos falam do Holocausto, que também foi uma tragédia, né? Mas ele foi o segundo genocídio praticado pelos alemães. O primeiro foi na África. E houve outros pequenos genocídios praticados pelos Freikorps. Lembrem disso. E muitos genocídios esquecidos, né? Os genocídios dos armênios, esses também são esquecidos, né? Os genocídios dos povos originários, tanto aqui no continente americano, quanto na Oceania, se ninguém fala, na Austrália, né? Mas a escravidão, ela era algo, né? E isso fala no Brasil, outro mito também, não existia um lugar onde a escravidão foi menos pior. Né? Escravidão nos Estados Unidos, nos estados, né, do Sul, né? Eles eram muito mais racistas. No Brasil não tem diferença. O sistema escravocrata era basicamente o mesmo, né? Seja nas colônias, seja depois que tiveram a independência, em todos os lugares onde existiu a escravidão dos negros, o sistema foi basicamente o mesmo, pouquíssimas diferenças entre um sistema escravocrata ou outro, né? O que caracterizava, né, a escravidão como uma coisa bizarra, e por mais que hoje o capitalismo tenha traços bizarros, né, mas esse sistema oficial, né, em que as pessoas eram tratadas como animais, né? Tem canais que falam sobre isso. Tem um canal que eu recomendo muito, chamado Fazendas Antigas, que mostra muito essa realidade. Mas o escravizado, ele não tinha, ele era um objeto. Então era muito difícil que escravizados usassem calçados, que vestissem alguma roupa que fosse minimamente digna, que tivesse direito a ter uma alimentação digna, a dormir em algum lugar minimamente confortável. Então, a toda essa população escravizada sempre foi relegado o que existia de pior. Eles eram tratados de forma pior do que os animais de corte. E isso não tem como negar, isso está na nossa história. A escravidão era uma coisa horrível. Era além do trabalho, né, não remunerado, as pessoas viviam, né, os escravizados, num regime onde eles não tinham nada. Eles só tinham que trabalhar, né, o máximo que pudessem, descansar o mínimo possível para voltar a trabalhar no dia seguinte e pronto. Né? Não tinha direitos, não tinha nada. Nada. Era muito pior quando se fala que depois que a escravidão acabou oficialmente, as coisas não mudaram muito. De fato, o estado de coisas da escravidão pode até não ter mudado tanto, mas mudou. É muito diferente de você ter todo um sistema legislativo em que a comercialização de pessoas como se fossem objetos ser algo legalizado, né, de isso não ser mais legalizado, entendeu? A escravidão envolvia todo um sistema de compra e venda de pessoas, as feiras de escravos, onde eles eram exibidos como animais, né? Existia todo um sistema, um comércio de produtos de tortura, vários e vários, que quando você pensa assim, ditadura militar, a Alemanha, né, enfim, que eles fizeram com os judeus, sinceramente, não era pior do que o que os negros passaram, né? E isso aqui, tanto faz no Brasil, nos Estados Unidos, Argentina, países andinos, aí, outros países da América do Sul, do Caribe, Cuba, não importa. O sistema escravocrata era o mesmo, basicamente. As punições, as mutilações, as mortes, né, muitas vezes, enfim, todas as humilhações, né, terríveis, o sistema de terror dos escravizados. Os escravizados, além de não ter direito a nada, eles viviam um regime de terror permanente. Ser chicoteado era algo comum, né? Tinha
muitas outras punições, muitas outras. Por isso que eu digo, assista um vídeo desse canal que ele mostra os instrumentos de tortura. Ele vai no museu da escravidão e mostra os vários instrumentos, exemplificativamente existiam. Cada região provavelmente tinha os seus meios de tortura física, né? Tortura psicológica, enfim, toda uma desgraça, uma desgraça. A escravidão foi uma das coisas mais horrendas da humanidade. E quando se fala no Holocausto judeu, ele foi uma aplicação do que os europeus fizeram no resto do mundo, aplicada a europeus. Foi só isso. Foi quando eles consideram que eles trataram europeus do mesmo jeito que eles trataram o resto da humanidade, né? Então, se você pensa que a Alemanha nazista foi a pior coisa, né? Para a África, para a escravidão, isso era regra. Para os negros, isso durou no Brasil de 1500 oficialmente a 1888 e perdurou por muitos anos e décadas, né? Ilegalmente. Então é muito triste pensar isso. A escravidão não foi uma coisa que está esquecida. Mas tem 137 anos que acabou. Olhem, a tragédia deixada, ela continua aí. Né? Quantas gerações, né? Então, assim, quando se fala em políticas afirmativas, elas são mínimas. Porque essa mesma população que viveu esse terror, esse regime de terror, de barbárie permanente, oficializado, mais de 390, quase 400 anos, vamos falar. Na verdade, quase 400 anos. Né? E hoje, por mais que tenham políticas afirmativas, quem é que está na base da pirâmide social? Né? Quem é que está? Né? Isso a gente vê a todo tempo. São as pessoas de pele escura, são os negros. Né? Quem que não teve, né, a oportunidade? Né? Quando se fala e se critica a política de cotas, seja no Enem, né, nos antigos vestibulares, na seleção para as universidades, nos concursos públicos, todos eles, 20%, 30%, olhem, ainda é muito pouco. Se as cotas em concurso público fossem de 100% por 100 anos, isso eu afirmo como pessoa parda, porém racializada como branca. Eu sou uma pessoa parda, racializada como branca. Aqui no Nordeste, a pessoa que tem a pele mais clara é branca. Não importa, mas não sei o que, isso aqui não importa. Você é tido como branco e tratado como branco. Isso faz toda uma diferença. Só sabe quem é negro. Então, a gente não pode esquecer, né? Aqui no Brasil e o mundo tem uma dívida com o continente africano permanente. Por mais que também eu, né, também seja vítima da história, até porque se eu com certeza for olhar na minha árvore genealógica, descer umas 10 gerações ou menos, eu com certeza vou encontrar algum escravizado, né? Eu acredito que talvez a minha árvore genealógica não tenha nem pessoas, né, pessoas ricas e etc. Eu acredito que no máximo, minha árvore genealógica vai parar lá no século XIX em alguma escravizada que foi estuprada, ou talvez tenha tido uma relação afetiva com um capataz, que provavelmente era um pardo, e desse pardo, que provavelmente já também era filho, talvez, de alguém, né, algum branco, mas uma condição melhor, né, teve filho com alguma escravizada e nasceu essa pessoa que foi capataz, enfim. Com certeza a minha árvore genealógica é essa. Pessoas que ninguém sabe quem são, né? Diferentemente dos ricos, que se for baixar,
na árvore genealógica vão ser as autoridades que estão aí nos livros de história. Enfim, sempre pense nisso, né? Você não ter dignidade. Milhões de pessoas. A população escravizada no Brasil durante muito tempo foi a maioria da população. Entendeu? Então, esse holocausto terrível, né, que a gente viveu, que a gente não, né, que eles viveram, né, e que a população negra vive hoje, não pode ser esquecida. Então é isso, a reflexão de hoje é essa. Eu queria fazer uma reflexão breve, até porque eu já estou chegando, né? E a gente se vê em uma próxima oportunidade.